Olá, pessoal. Vou apresentar para vocês uma série de perguntas sobre a literatura de cordel e vocês vão me dizer se essas perguntas estão certas ou não. Logo após a pergunta e o tempo para você responder, eu vou dar a minha visão sobre aquilo, sobre o tema proposto, certo? Então vamos lá. Primeira pergunta. Quero que você me diga se a literatura de cordel e o repente. Aqui eu estou me referindo ao repente de viola do interior do Nordeste, são as mesmas manifestações com nomes distintos. Pergunta é simples: se o cordel ou a literatura de cordel e o repente de viola são as mesmas manifestações com nomes distintos. Se for verdade, eu entenderia que o cordelista é um repentista, certo? E o repentista é um cordelista. Então vamos lá. Quando eu lembro de literatura de cordel, eu lembro de verso, eu lembro de rima, que mais? Verso, rima, eu lembro de estrofe, que mais? Em que região? De qual região do país nós estamos falando? Nordeste, confere? Claro, né? Que região do Nordeste? Litoral ou interior? Litoral é uma região mais litorânea, é uma manifestação mais litorânea ou mais do interior? Então, eu estou falando do interior do Nordeste. Verso, rima, estrofe, Nordeste, do interior do Nordeste, poesia, poema, que mais? Preste atenção, pessoal. O repente e o cordel tem versos, tem rimas, tem estrofes, vem do interior do Nordeste, é poesia, ou pode ser poesia, é poema com certeza. Tanto o cordel quanto o repente. Tem mais, são manifestações orais, as duas manifestações são orais. Às vezes, o próprio cordelista é repentista. Às vezes, o próprio repentista é cordelista. Então, tem quase tudo que diz que são as mesmas coisas. Por exemplo, às vezes, um poeta de cordel, ele pode cantar uma história de cordel. Então, tem a ver com uma melodia. Um cordelista pode cantar, o repentista canta. Entendeu? Qual que é a diferença, pessoal? Respondendo a questão, não são as mesmas manifestações. São manifestações semelhantes, não são as mesmas. A diferença é o repente é improvisado. O cordel, não. Entendeu? Tem verso, tem rima, tem estrofe, sertanejo nordestino, pode ter poesia, tem poema com certeza, é oral. Cordel é uma manifestação oral, escrita, mas oral. Melodia, o repente é improvisado. O cordel é como? Se o repente é improvisado, o cordel é escrito. Posso escrevê-lo como um repentista. Ah, fiz uma estrofe assim, mas ele é escrito. Oral, porém escrito. Então, não são as mesmas manifestações, certo? Segunda pergunta. Essa está fácil agora, né? A literatura de cordel é improvisada, por isso é considerada uma manifestação oral. O que vocês acham? O cordel não é improvisado. Ah, mas no livro didático que eu trabalho com os meus alunos, falo que os cordelistas improvisavam. Então, o teu livro didático está errado. Você tem que mandar uma carta para a editora, para os autores dos livros didáticos pesquisarem mais, porque o cordel não é improvisado. Se eu estou fazendo cordel, eu vou pensar numa estrofe e vou escrever. Posso escrevê-la de primeira, posso escrevê-la na cabeça, mas ela é preparada, ela não faz parte do ritual do improviso. Mas claro que a gente vai ver que são manifestações extremamente ligadas. Vamos lá. Outra questão. Literatura de cordel é escrita mesmo sendo uma manifestação oral?
Literatura de cordel é escrita, sim ou não? Sim, é escrita, certo? Mesmo sendo uma manifestação oral, sim, verdadeiríssimo. Cordel é escrito, repente improvisado. Ninguém improvisa cordel, gente. Se eu escrever um repente vira cordel, depende. Depende. Porque o repente nasce no ritual da cantoria. O repente de viola do Nordeste nasce no ritual da cantoria. Então, se eu chegar aqui e fizer uma série de improvisos, né? Beija-flor atrás de mim é uma flor desse jardim, mas parece um querubim que ele voa pelos ares. Estou improvisando, né? Vai voando nos altares e nos versos que eu faço, eu já mando meu abraço na constelação de Antares. Improvisei uma oitava aqui. Isso é repente? É repente. É o repente de viola do Nordeste? Não, porque ele está fora do ritual da cantoria. Como que é o ritual da cantoria? 2 cantadores com viola, com a comunidade nordestina. Tem manifestações bem, tem pontos desse ritual bem específicos. Olha lá. O cordel e o repente de viola do interior do Nordeste, porque assim, gente, repente existe no Brasil inteiro e no mundo inteiro. No Brasil, a gente tem o hip hop, que é improvisado, tem o calango mineiro, que é improvisado, tem a trova gaúcha, que é improvisada, tem o maracatu, parte dele é improvisado, tem a embolada, aquele feito com pandeiro, e tem o repente de viola do interior do Nordeste. Então, assim, quando a gente fala repente aqui, eu estou falando desse repente, do cantador nordestino do interior do Nordeste. Ah, mas o cantador nasceu na capital. Tudo bem, mas se ele segue a tradição do interior do Nordeste, ele está dentro dessa sintonia. O cordel e o repente, eles usam as mesmas estruturas poéticas? Essa é a pergunta. Eles usam as mesmas estruturas poéticas? Sim ou não? Bom, primeira coisa, cordel ou literatura de cordel, tem verso, tem rima, tem estrofe, é do interior do Nordeste. Repente de viola, tem verso, tem rima, tem estrofe e é do interior do Nordeste. Cordel, escrito, repente improvisado. E o que são estruturas poéticas? Por exemplo, eu tenho uma cestilha, 6 versos, estrofes de 6 versos, com rimas nos versos pares. Essa é a cestilha do cordel e do repente. Se eu tiver uma cestilha com rimas nos versos ímpares, é cordel? Eu fiz uma oitava com 3 versos iniciais que rimam, quarto rima com quinto e com oitavo, e o sexto com sétimo. Improvisei essa oitava do Beija-Flor. Se tiver alguma coisa diferente disso, é cordel ou não? O que vocês acham? Gente, o repente de viola e a literatura de cordel usam as mesmas estruturas poéticas. Se eu estou falando em um martelo galopado, que é uma décima decassilábica, décima são estrofes de 10 versos, decassilábicas, 10 sílabas poéticas, se está no repente, está no cordel, certo? Se eu estou falando de uma cetilha, estrofes de 7 versos, com a determinada posição de rima, elas usam as mesmas estruturas poéticas. Exatamente as mesmas estruturas poéticas. Então, as oitavas usadas no repente são as oitavas usadas no cordel, as cestilhas usadas no cordel, a cestilha usada no cordel, a cestilha usada no repente, né? Então, sim, eles usam as mesmas estruturas poéticas. A frase, a literatura de cordel brasileira vem de Portugal. Isso tem todo não, vai, na maioria dos livros didáticos, na internet. Onde você procurar, você vai achar a seguinte frase: a literatura de cordel brasileira. Nós estamos falando aqui do cordel brasileiro. Vem de Portugal. Essa é uma afirmação que é feita
em sites, em livros didáticos, gente, seríssimos. Pegar livro de grandes editoras, está lá. Pesquisadores, poetas populares, todo mundo está falando isso. A literatura de cordel brasileira vem de Portugal. Esta frase é completamente equivocada. O que vocês acham? Tem nada a ver, imagina, que vem de Portugal, coisa nenhuma. Ou é certíssima, pois está presente em livros didáticos, em vários sites de educação, esqueci de falar, vários sites famosíssimos, né, fontes confiáveis, dizem que exatamente isso, a literatura de cordel vem de Portugal. Inclusive, a frase faz parte das pesquisas de poetas populares com trabalho consolidado. Então, ela está certa. Ou está incompleta, pois desconsidera a influência africana e brasileira. Qual resposta que você acha que mais se encaixa nessa frase? A literatura de cordel brasileira vem de Portugal. Completamente equivocada, certíssima ou incompleta, pois desconsidera a influência africana e brasileira. Na minha humilde opinião, eu acho que ela é incompleta. Porque se eu digo que ela vem de Portugal, eu estou afirmando que ela vem de Portugal, certo? Estou dizendo que ela vem de Portugal. Porém, a gente já tem hoje pesquisas mostrando a influência africana nessas oralidades todas brasileiras, que até então, por um processo de embranquecimento das culturas tradicionais, quando a gente fala em culturas tradicionais, pessoal, a gente está falando dessa miscigenação. Deixa de ser a cultura indígena por si só, deixa de ser a cultura africana por si só, deixa de ser a cultura europeia por si só. É a característica do povo brasileiro, onde você tem uma mistura de elementos culturais dos vários povos indígenas, dos vários povos africanos e dos vários povos europeus que formam a nossa história. E a gente tem já pesquisas, e aí eu cito uma muito importante, com a qual me identifico, do doutor Nogueira Neto, poeta e doutor, que fala muito da influência africana. Né? Que o cordel nasce em comunidades de repentistas negros. Isso é uma coisa para a gente pensar. Mas no processo histórico, por vários pesquisadores e por vários motivos, houve uma tentativa de embranquecimento das culturas tradicionais brasileiras, tirando ou dando menos valor à influência africana. Então, essa influência africana, de certa maneira, sendo apontada agora, mas a mais importante, na minha concepção, é a própria influência brasileira, no caso nordestina, no caso sertaneja. Por quê? Porque, meus amados e minhas amadas, se qualquer manifestação que vem de Portugal, quando encontra o solo brasileiro, fosse 100% de Portugal, a gente teria o cururu, que é o improviso paulista, vindo de Portugal, a trova gaúcha vinda de Portugal, a embolada vinda de Portugal, todas essas manifestações vindas de Portugal. Mas o que acontece? Em cada região do Brasil surge uma manifestação diferente. Com muitas semelhanças, claro, principalmente na métrica, na oralidade, na musicalidade, porque essas 7 sílabas são, que é a métrica mais comum, sem dúvida nenhuma, é europeia, mas a gente não pode esquecer que no interior do Nordeste surge uma coisa única, que é essa parelhinha, né? O cordel e o repente. Que se a gente pegar, por exemplo, o improviso gaúcho e colocar com o improviso nordestino do interior, é bem diferente. Tem muitas semelhanças, claro, mas é diferente, né? O nordestino, o sertanejo, criou algo muito específico, como o gaúcho também criou, como o paulista também criou. Por isso que eu falo que a cultura popular, as culturas populares, a gente as identifica pela especificidade, na minha percepção. Então, a frase, para mim, ela está incompleta. Claro que existe a influência ibérica, inegável, negar isso é demais, mas não podemos negar a própria influência nordestina, né, que o povo nordestino criou dessa maneira, e também agora a influência africana.
E também, agora eu aprofundo um pouco mais, a tentativa de embranquecimento das culturas populares brasileiras foi uma realidade que a gente viveu. E agora a gente está resgatando essa negritude, trazendo para vários elementos da nossa sociedade as influências dos povos africanos que aqui chegaram no processo da escravização. Então, na minha opinião, seria incompleta. Bom, essa aqui, gente do céu, hein? Vamos lá. Quais as principais diferenças entre o cordel que era feito em Portugal? Porque tem uma coisa. Portugal também teve a sua literatura de cordel. Também teve. E o cordel nordestino? Bom, o cordel português, ele é muito mais antigo do que o cordel nordestino. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2000, em São Paulo, no Sesc Pompeia, foi comemorado 100 anos de cordel. No ano 2000, houve esse renascimento da literatura de cordel. Ou seja, comemoramos no ano 2000 100 anos do cordel. Então, o cordel nordestino não tem 200 anos, 400 anos, como o cordel português tem. O cordel português surge logo após a imprensa. 1490 e tanto, quando Gutenberg faz a imprensa, logo cria-se uma forma de impressão chamada literatura de cordel, e esta sim era pendurada em barbante. A literatura de cordel portuguesa era pendurada em barbante, o nordestino não. O cordel nordestino, com um pouquinho mais de 100 anos, tem características poéticas. Certo? Então, vamos às respostas. Então, a pergunta é: quais as principais diferenças entre o cordel que era feito em Portugal e o cordel nordestino? Primeira alternativa: não há diferenças, pois o nosso cordel vem de Portugal. Segunda opção: o cordel português é sempre escrito em quadras, estrofes de 4 versos, enquanto o cordel nordestino é sempre escrito em cestilhas, estrofes de 6 versos. Terceira opção: o cordel do Nordeste é sempre ilustrado com xilogravuras na capa dos folhetos. Já o cordel português, não. Ou nenhuma das anteriores. Primeira resposta: não há diferenças significativas, pois o nosso cordel vem de Portugal. Eu não considero esta afirmação como verdadeira. Segundo, há muitas diferenças entre o cordel brasileiro e o português. O brasileiro, gente, é sempre feito em verso. Sempre. Não existe cordel brasileiro em prosa. Já o cordel português poderia, porque não tem mais, pelo menos que eu saiba, não, poderia ser escrito em verso, em quadras ou outras formas poéticas, e em prosa. Camões, um poeta português renascentista. Parte dos seus poemas eram publicados em folhetos de cordel. Gil Vicente, o mestre do teatro renascentista português, teve parte das suas obras publicadas em folhetos de cordel. Agora, uma peça de Gil Vicente teatral, não em verso, não é o mesmo cordel que a gente conhece aqui. Então, há diferenças super significativas. O de Portugal tem o nome porque era pendurado no barbante. No Nordeste, não. No Nordeste, pode estar no barbante ou não, tanto faz. O que manda a tradição do cordel nordestino é a estrutura poética, não a forma de exposição. Outra pergunta, segunda pergunta: o cordel português é sempre escrito em quadras? Não. Camões poderia ter poemas em quadras ou não. Gil Vicente ou outros tantos, os manifestos da igreja protestante, muitas vezes eram feitos em folhetos de cordel, porque lá em Portugal, o que eles chamavam cordel era a forma de impressão, não o conteúdo. Né? Então, assim, pode ter quadrinho? Poderia ter quadrinho em Portugal. Poderia ter cestilha? Poderia ter cestilha. Poderia ser em prosa? Poderia ser em prosa. E o nordestino é sempre escrito em cestilhas? Não. Na maioria das vezes é.
mas pode ter oitavas, cetílias, décimas, martelos e galopes e outras tantas modalidades poéticas. Então, o cordel nordestino não é sempre em sextilha. Sextilha é a forma mais utilizada. O cordel do Nordeste é sempre ilustrado com xilogravura? Não, gente. Não. Cordel pode ser com xilogravura, pode ser com o que você quiser. Claro que a gravura, xilogravura, gravura na madeira, está ligada, né, uma arte visual ligada a essa estrutura poética, mas não é sempre. Mas no livro didático fala que é sempre. Uma pena. Né? Mande uma carta, peça para o autor pesquisar mais informação. Se a gente pegar folhetos de cordel dos anos 20, 30, 40, 50, 60, até hoje, você vai ver que muitos eram com xilogravura e muitos não, até hoje. Muitos eram feitos em xilogravura, então a gente não pode falar sempre. Então, eu diria nenhuma das respostas anteriores. Certo? Considerando o aspecto da liberdade poética. O cordel brasileiro pode ser escrito em prosa? Liberdade poética, gente. Eu escrevo o que eu quero. Cordel brasileiro pode ser escrito em prosa? Não. Não. Não existe cordel brasileiro escrito em prosa. Cordel brasileiro é sempre escrito em verso. Sempre. Qual a métrica mais comum no cordel? 6 sílabas poéticas, 7, 8 ou o cordel brasileiro contemporâneo não precisa ter métrica rígida, pois é uma manifestação da cultura popular e não tem essa obrigatoriedade formal. Então, para que eu vou colocar métrica no meu cordel se ele é contemporâneo, faz parte da cultura popular do Nordeste? Eu vou querer saber de obrigatoriedade formal para o cordel? O que vocês acham? 6 sílabas poéticas, não. 8 sílabas poéticas, não. 7 sílabas poéticas. 7 sílabas poéticas. Na grande maioria, a métrica oral mais usada é a de 7 sílabas. 8 sílabas não temos, 6 sílabas não temos no cordel, e o cordel brasileiro contemporâneo, precisa ter métrica rígida. Assim diz a tradição. Não sou eu falando, não é nenhum pesquisador, é a tradição. Você não vai dizer para ninguém que os pampas estão na floresta amazônica. Você não vai dizer isso, porque essa informação é equivocada. Você não vai dizer para uma criança que 2 mais 2 é igual a 8, porque é uma informação errada. Na poesia poderia ser, mas na realidade, não. Então, o cordel precisa de uma estrutura fixa. É assim que manda a tradição, que por sinal rima com um coração. Certo? Então a resposta é 7 sílabas poéticas. Bom, essa aqui é demais. Cetilha, isso é uma cetilha. Considere a seguinte cetilha. Cetilha por quê? Vamos lá, quantos versos tem essa estrofe? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o primeiro verso, ele é livre. Ele rima em X. O segundo verso vai rimar com o quarto e vai rimar com o sétimo. Observem assim, quando eu coloco a mesma letra, eu estou dizendo que tem a mesma rima e o X eu estou considerando livre. Você poderia pôr de qualquer jeito aqui. E esse aqui também é X, opa. Esse aqui também é X, né, que não rima com nada. E esses dois rimam entre si, ó. Cachaba. Então, olha só. Se eu procurar, eu vou descobrir que é exatamente uma modalidade poética da literatura de cordel, uma estrutura da literatura de cordel. Uma estrofe de 7 versos, tendo o primeiro e o terceiro versos livres,
Ó, história não rima com povo. Mas aí eu rimo o segundo com o quarto e com o sétimo. E o quinto rima com o sexto. Isso é do cordel. Esse XA, XA, BBA. Faz parte do cordel, faz parte do repente. Agora me responda se é uma cestilha de cordel, se não é uma cestilha de cordel, ou, dependendo de quem interpreta o poema, pode ou não ser considerado uma estrofe de cordel. Depende da minha interpretação. Vou contar uma história de um homem e uma mulher, com um cordel arte do povo e não uso uma rima qualquer. Cordel é obra-prima, arte pura nordestina que sabe o que quer. É ou não é cordel? Ou depende de quem lê? Tem duas coisas de cara que já me dizem que não é cordel. Primeiro, eu rimar a palavra mulher, mulher, com qualquer e quer. No cordel, eu não posso rimar esse tipo de palavra coloquial, com um som parecido. Poderia ser aqui café ou chulé, qualquer coisa assim. Não rimaria com qualquer. Por exemplo, independente se é de uma forma popular de dizer, a palavra café, ela não rima com mulher no cordel. Porque o cordel só aceita rimas perfeitas, ou seja, que tem exatamente o mesmo som. O mesmo acontece com prima e nordestina. Aqui eu tenho uma rima em ima, ima, rimando com ina. Rimam entre si, claro, porque rima tem a ver com a combinação do som. Mas é uma rima parecida. Não é uma rima perfeita. Então, se não é uma rima perfeita, não cabe no cordel. Então, as próprias rimas da estrofe já me diz que não é cordel. Mas tem mais. Cordel é metrificado. Tem alguns versos aqui que não são metrificados. Aqui há uma tentativa de fazer em 7 sílabas. Vou contar uma história, 7 sílabas, de um homem e uma mulher, 7 sílabas, com cordel arte do povo, 7 sílabas, e não uso uma rima qualquer. Não tem 7 sílabas. Se não é metrificado, não é cordel. Cordel é obra-prima. Não está metrificado. Arte pura nordestina está metrificado, que sabe o que quer, não está metrificado em 7 sílabas. Então, nem de longe, isso é uma estrofe de cordel. Pelas rimas e pela métrica. Mesmo eu falando, cordel é obra-prima, é uma cedilha, né? Mas não é uma cedilha de cordel, certo? E não tem nada a ver com dependendo de quem interpreta. Na verdade, gente, às vezes, eu percebi uma coisa conversando muito com os repentistas do Nordeste, às vezes, isso, a interpretação vale um adendo aqui, mas é muito sutil, né? Uma coisa muito avançada. Às vezes nós em São Paulo, por exemplo, falamos alguma coisa que parece ter 3 sílabas. Já o nordestino invariavelmente coloca como 2 sílabas. Por exemplo, proparoxítona, dúvida, música. Qualquer palavra proparoxítona para um nordestino, quase que invariavelmente ele vai falar que viram de sílabo. Música, dúvida, na poesia eu estou falando. Já no Sul, aqui a gente tem uma tendência, às vezes, de ler como dúvida, música, oralmente. Então, aí eu diria que tem alguma coisa, uma interpretação de acordo com o regional, mas no caso aqui, são 2 versos completamente desmetrificados, 3 versos, né? Então, não tem interpretação. E não usa uma rima qualquer, independente de onde você mora, você não vai ter 7 sílabas aqui nunca. Entendeu? Bom, posso rimar as palavras Ceará com cantar no cordel? Não. Como eu não posso rimar estou com amor? Não posso.
Como eu não posso rimar, por exemplo, astro com pasto, porque estou amor. Ah, mas eu falo amor. Tudo bem. Mas o cordel tem a ver com o som da palavra. Estou amor. Astro com pasto não é a mesma rima. É uma rima parecida. No cordel não cabe rima parecida. Né? É isso. Acertaram tudo? Me contem o quanto vocês acertaram e quanto vocês erraram. E se tem alguma dúvida, como eu digo sempre, eu não quero ter razão. É para a gente usar esse espaço para a nossa discussão. Tá bom? Um beijo, meus amados.